Olá, bem-vindo ao primeiro vídeo do módulo Desenvolvimento para o Web da série de vídeos Diário de Estudo Técnico e Informática. Hoje vamos abranger a área de lógica de programação e vamos falar um pouco sobre algoritmo e alguns tipos de linguagens e símbolos algorítmicos. Em seguida, veremos na prática um pequeno exercício de elaboração de algoritmo, utilizando o Visual G. Vamos lá? Bom, o que é algoritmo? A palavra algoritmo se deriva da tradução ao latim da palavra árabe Al-Khwarizmi, nome de um matemático e astrônomo árabe que escreveu um tratado sobre manipulação de números e equações no século XIX. Um algoritmo é uma série de passos organizados que descreve o processo que se deve seguir para dar solução a um problema específico. Quais os tipos de algoritmos? Existem dois tipos, que são chamados qualitativos e quantitativos. Os qualitativos são aqueles nos que se descrevem os passos utilizando palavras. Já os quantitativos são aqueles nos que se utilizam cálculos numéricos para definir os passos do processo. Linguagens algorítmicas. Uma linguagem algorítmica é uma série de símbolos e regras que se utilizam para descrever de maneira explícita algum tipo de processo. E quais são os tipos de linguagem algorítmicas? São os gráficos e são os não gráficos. Os gráficos é a representação gráfica das operações que realiza um algoritmo, na verdade um tipo de diagrama de fluxo. Já os não gráficos representam em forma descritiva as operações que devem realizar um algoritmo, que também são conhecidos como pseudocódigos. É o que a gente vai falar agora. Um pseudocódigo é uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizando uma linguagem simples, nativa a quem o escreve de forma a ser entendida por qualquer pessoa, sem necessidade de conhecer a sintaxe e nenhuma linguagem de programação. Vamos aos exemplos de pseudocódigos. A gente tem aqui, eu separei 4 exemplos de pseudocódigo para a gente entender um pouco. Temos aqui o de Pascal. Pascal é uma linguagem de programação estruturada que recebeu esse nome em homenagem ao matemático físico Blaise Pascal. Foi criada em 1970 pelo suíço Niklaus Wirth, tendo em mente encorajar o uso de código estruturado. Portugal, também conhecido como português estruturado, é um pseudocódigo escrito em português. Não é uma linguagem de programação, e sim uma pseudolinguagem ou método. Temos também o ANSI C, que é um padrão sucessivo para a linguagem de programação C, publicada pela American National Standard Institute, por isso que recebe esse ANSI, e pela Organização Internacional de Padronização, ISO. E temos o Portugal também, que é uma pseudolinguagem inspirada no ANSI C, para ensino de lógica de programação e algoritmos. Possui instruções em português, inspirada na linguagem obsoleta Pascal, assim como Portugal, porém inspirada em ANSI C. Enfim, seria como se a versão prática traduzida do ANSI C fosse Portugal e a versão prática traduzida do Pascal fosse Portugal. Entendeu? Agora vamos ver algumas palavras ou símbolos que podem ser utilizados em substituição aos comandos OU, leia e escreva. Quando a gente utiliza o OU, a gente está se referindo a algum tipo de valor relativo, ou seja, ou um valor ou outro valor. Leia utilizamos quando a gente vai trabalhar com entrada de dados. E escreva vamos utilizar quando exigirmos algum resultado comum. E em Portugal a gente utiliza naturalmente o leia. Já na escrita Pascal a gente usa o
ln. Em Portugal, escrevemos escreva. Já em Pascal, escrevemos write ln. Em Portugal, escrevemos all. Em Pascal, escrevemos or. Apenas para a gente ver que não necessariamente a gente utiliza somente essa palavra na hora de fazer o algoritmo. A gente pode trabalhar com essas outras linguagens também. Agora vamos baixar o Visual G para elaborarmos o algoritmo. Eu vou deixar o link para download do Visual G ao final do vídeo e na descrição do vídeo, caso alguém deseje baixar, fazer o download do mesmo. Pronto, temos aqui, vamos instalar. Ok, temos aqui o Visual G. Bom, nosso algoritmo vai ler 4 números inteiros. Após isso, ele deverá mostrar a soma do primeiro número com o terceiro e o produto do segundo número com o quarto número. Como que a gente faz? Primeiro aqui a gente vai dar o nome a ele. Vou colocar aqui algoritmo 1, para a gente saber, só para identificar. Vou colocar aqui soma e produto. A função, vou colocar aqui soma e produto de números inteiros. Tirar aqui que já está discriminado embaixo. Autor Brother James. Aqui na declaração da variável a gente vai colocar os nomes que serão armazenados na memória do computador. Então vamos colocar aqui, se serão 4 números, vamos colocar número 1, número 2, número 3, número 4. Vamos trabalhar também com soma e produto. E todos serão... Vamos trabalhar com o tipo de dados inteiro, ou seja, só serão aceitos números inteiros. Se a pessoa digitar alguma coisa, ou letra, ou símbolo, que não seja um número inteiro, o programa vai apresentar uma mensagem de erro. Outro detalhe, essas variáveis poderiam ser escritas assim, uma abaixo da outra. Por exemplo, a gente poderia fazer assim, número 1 inteiro, número 2 inteiro, mas justamente por isso, por todos serem inteiros, então não há necessidade da gente colocar uma abaixo da outra. Só haveria necessidade se fossem tipos diferentes, ou seja, o número 1 seria inteiro. Deixa eu colocar aqui. Se a gente fosse trabalhar com tipos diferentes, número 1 inteiro, o número 2 não seria inteiro, seria real. E assim por diante. Entendeu? Aí, para facilitar e adiantar o processo, estaria errado se eu fizesse um abaixo do outro não. Vai funcionar do mesmo jeito, mas para a gente ganhar tempo, a gente pode fazer isso também, que dá certo. A gente agrupa tudo numa linha só e no final declara aqui que as variáveis número 1, 2, 3, 4, soma e produto vão receber números inteiros, ok? Pronto, agora vamos à seção de comandos aqui de início. A gente vai escrever escreva. Então o programa vai escrever dentro dos parênteses
o que é que o programa vai escrever? A gente vai colocar aqui entre aspas duplas. Digite o primeiro número inteiro. Então o programa vai escrever isso que está dentro das aspas duplas. E o que é que a pessoa vai digitar? A gente vai colocar o nome da variável que vai trazer a resposta. Então a gente coloca leia o que? Qual é a variável que traz a resposta do primeiro número? Número 1. Então leia vai armazenar os dados reservados pela variável número 1. Entendido? Aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai copiar isso aqui, vai colar aqui, aqui e aqui. Aqui vai ser o segundo número, terceiro número, quarto número. A variável número 2, número 3 e número 4. Bom, o que é que a gente vai criar agora? Vamos querer trazer soma e trazer produto. Soma recebe essa atribuição aqui. Essa atribuição aqui vai processar o que se pede do nosso trabalho. O que é que a gente vai querer? A gente vai querer que número 1 some com o número 3. Então eu vou querer a soma do número 1 e do número 3. E aqui embaixo a gente coloca o que qual foi o fruto desse resultado aqui. Então a gente vai colocar aqui, escreva soma entre primeiro número e terceiro número. Que será soma. Então o que tiver armazenado aqui soma, vai ser o 1 mais 3, vai restar aqui no final da linha. E aqui a gente fecha. Pronto. E o produto, eu vou copiar isso aqui, que a gente pode usar a mesma formatação. Aqui a gente só muda de produto, que será a soma do número 2 mais do número 4. Escreva, ao invés de soma vai ser produto entre o segundo número e o quarto número, que será produto ok? Vamos testar agora para ver se deu certo. A gente pode ir pelo atalho do teclado F9 ou clicar aqui em executar. Antes eu vou colocar 2 pontos aqui para dar um espaço na hora da resposta. Ok? Vamos testar. A gente pode clicar F9 aqui, executar F9 ou pelo atalho do teclado F9. Digite o primeiro número inteiro. Então deixa eu deixar aqui 1. Dá Enter. Ele pede para digitar o segundo número inteiro. Vou colocar 2. Digite o terceiro. Lembrando que o que vai somar de início é o primeiro e o terceiro. E depois o segundo com o quarto. Então vou colocar aqui 1 de novo. E o quarto vou colocar 2 de novo. Quando a gente der Enter, tem que gerar aquele resultado lá embaixo. Vamos ver? Então a soma entre o primeiro número e o terceiro número é 2. 1 mais 1, 2. E o produto entre o segundo número e o quarto número é 4. 2, resultado final, ou seja, produto 4. Mas aqui a gente vê que ficou tudo numa linha. A gente pode separar isso aqui também. O que é que a gente faz? A gente usa
Ao invés de escreva, a gente pode colocar escreval, que é escreval, um L no final, né, de escreva. Escreval tem a mesma função de escreva, só que quando a gente usa escreval, a resposta vem em uma linha, ou seja, para cada resposta ele vai usar cada resposta em uma linha separada, ao invés de mostrar a resposta na mesma linha. Vamos testar agora com escreval. Colocar aqui, mudar, colocar 3, colocar 5, 3, 5. Tá vendo? A soma entre o primeiro e o terceiro número é 6. Agora está separado. Isso aqui mais esse 6. E o produto entre o segundo número e o quarto número é 10. O produto da soma entre 5 e 5 é 10. Ok? Então, essa seria a atividade. Eu vou salvar aqui. Salvar como. Colocar aqui Brother James. Salvar. Aqui o Brother James. Algoritmo. Ok? Bom, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro o conceito desse início, né, que tivemos de trabalho com algoritmos da disciplina Lógica de Programação do módulo de Desenvolvimento para o Web. Um forte abraço e até o próximo vídeo.